Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Toma assento e abra sua Bíblia em 1 João, epístola primeira do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo João está falando aos crentes, é uma epístola universal, e falando aos crentes do seu tempo e aos crentes de todos os tempos que vieram depois, e chegou aqui a nós, e alcançará tantos quantos ainda viverem na posteridade. Ele fala sobre o problema do pecado, ele fala sobre a perseverança do crente, e quando chega no versículo 18, ele diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Algumas versões, traduções da Bíblia dizem não peca. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Eu vou ler novamente na minha versão. Sabemos, quem são os sabemos que o apóstolo João está invocando? São todos aqueles que foram tornados cristãos porque receberam Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. É a estes que ele está escrevendo, é a estes que ele está falando ainda hoje. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, em algumas versões diz, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Como pode ser isso? Alguém perguntaria, por que tem tanto crente passando perrengue, vivendo derrocada, sofrendo tragédias? Como pode? Eu lembro de uma pessoa que era muito integrada na igreja e hoje está tudo destruído na sua vida. Se aquilo não foi o maligno tocando, então o que é o maligno tocando? Vamos entender o que é que o apóstolo João está dizendo. Primeiro ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Quem é aquele que é nascido de Deus? A palavra de Deus pelo Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, diz que nem todos que estão na face da terra, estavam naquele tempo, estão hoje, estarão no futuro, nem todos são filhos de Deus. Porque ninguém vem a este mundo espiritualmente de Deus. Pastor, mas a palavra de Deus não diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus e o corpo volta para o pó? Volta para ser julgado. É o que diz a palavra. Todos passaremos pelo juízo de Deus. Por que passaremos pelo juízo de Deus? Porque haverá aqueles que irão para o céu viver a eternidade com Deus, e haverá aqueles que irão para o inferno viver a eternidade sem Deus. E eu insisto em todas as vezes que falo no que é inferno. Se você quer pensar de forma muito clara, compreensível o que é inferno, pensa no que estamos vivendo, porque há falta da presença gloriosa, bendita, abençoadora de Deus em muitos setores da sociedade, em muitos lugares da vida comum em sociedade.
para aquele que está na cadeia, para o Sérgio Cabral que está agora lá na cadeia, para o Eike Batista que está agora lá na cadeia, isto é uma ideia do que é inferno, sofrendo consequências por ter vivido de forma desonrosa para com Deus e para com seu próximo. A ausência de Deus, a ausência da manifestação da graça, favor imerecido por parte de Deus, isso é inferno. A palavra do Senhor pelo apóstolo João no capítulo 1, de 10 a 13, diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a aqueles que receberam Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador e completo, a estes, é a palavra de Deus, não é pastor Cláudio da cabeça dele, a estes foi dado poder de serem tornados filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que é tornado filho de Deus. Por quê? Porque recebeu Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, fez dele Senhor da sua vida, fez uma aliança de morrer e deixar de ser quem era para ser uma nova criatura. Quando eu era solteiro, eu podia namorar quem eu quisesse. Moralmente eu não deveria namorar mais de uma ao mesmo tempo, mas eu poderia escolher quem namorar. Mas chegou um dia em que, por mais bocas que tenha beijado, mais braços que tenha abraçado, mais mãos que tenha andado de mão dada, mais passeios que tenha feito, mais jantares que tenha comido na companhia destas namoradas, chegou o momento em que eu entendi que eu precisava ter uma companheira para o resto da minha vida, como toda pessoa deve fazer, porque Deus não fez o homem para andar só. E quando você tem uma namorada, você está só. Por que você está só? Porque ela ainda não é sua esposa. Quando você tem um namorado, você ainda está só. Por quê? Porque ainda não é seu marido. Quando você tem um amante, você está só. Por quê? Porque não é teu marido, não é tua esposa. E para ter uma esposa, eu tive que pegar a minha certidão de nascimento, ir num cartório, junto com ela, que tomou a mesma decisão, e dizer perante o juiz: eu, Cláudio Barroso, agora decido que abandono todas as outras mulheres que existem na face da terra e escolho você, com quem eu faço a minha aliança de ser fiel, leal, te honrar, sustentar, proteger e viver com você nos momentos felizes ou tristes, com saúde ou enfermidade, riqueza ou pobreza, até que a morte nos separe. E porque eu fiz esta aliança com ela e ela comigo perante o juiz que é a autoridade máxima na sociedade para isso, ele declarou: mediante esta aliança que vocês fazem, eu os declaro marido e mulher. Eu perdi a minha certidão de nascimento, eu deixei de ser o ente social Cláudio Barroso para ser o marido de Flávia. Ela perdeu a sua certidão de nascimento e passou a ser um novo ente na sociedade. Ela passou a ser Senhora Barroso, e tanto eu quanto ela passamos a ter uma só certidão, agora de casamento. Fomos nascidos de novo, regenerados na sociedade, não mais como solteiros, mas agora como um só. Isto é uma figura de novo nascimento. É quando o ser humano reconhece que é pecador, reconhece que viver por sua própria conta, reconhece que viver sem nenhuma apreensão quanto ao que Deus exige do ser humano para ser abençoado e para, vivendo nessa terra, ter condição de partir dela, desta existência, para viver uma outra existência no céu por toda a eternidade. Mas enquanto aqui, ainda que vivendo no mundo de perdição, receber a bênção do Senhor, da sua presença
presença constante. E para isso, esse ser humano tem que reconhecer que é pecador, indigno e merecedor de qualquer graça e bênção de Deus, e receber o sacrifício vicário de Jesus Cristo como suficiente para pagar o preço de remissão dos seus pecados, e fazendo aliança com Deus através de Cristo Jesus, como num casamento, declarando a sua fidelidade a Deus, que a partir daquele momento passará a viver como uma nova criatura espiritual, que terá implicações morais, éticas e sociais, porque deixará também de ser quem foi, não por uma certidão de nascimento ou de casamento que está exarada e registrada num cartório humano, mas registrado pela pena de Deus, com a tinta indelével do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Passa a ter um outro nome, deixou de ser Cláudio Cortes Barroso, um cidadão do mundo, para ser Cláudio Barroso, filho de Deus. Aleluia. Isso é o que o homem natural precisa. Só assim ele é nascido de Deus, porque esse é o novo nascimento, é o nascimento espiritual. Você que é casado, foi no cartório, trocou a sua certidão de nascimento por uma certidão de casamento, você é nascido do juiz, você é nascido da lei na sociedade. É preciso ser nascido de Deus. Não basta bater no peito e dizer: eu também sou filho de Deus. Não fez aliança nenhuma com o Senhor, não morreu para quem era espiritualmente, por consequência moralmente e eticamente e socialmente. É por isso que a palavra de Deus diz que é novo nascimento. É por isso que o batismo por imersão é o batismo verdadeiro, bíblico, porque só ele prefigura o que é, ou configura o que é, retrata o que é o novo nascimento, porque aquele que é imergido nas águas, é mergulhado. Este é o significado da palavra batismo, mergulho. Ele está dizendo para a sociedade, assim como aquele casal que chega diante do juiz, do pastor, perante a comunidade, perante a congregação que ali assiste, ele está dizendo para toda a sociedade, através daquela congregação que o assiste, que ele morreu para quem era. E quando é imergido das águas, ele está dizendo, com seu testemunho, assim como o casal, na aliança que fazem perante a autoridade, com o testemunho da comunidade, que agora nasceu de novo, para ser um novo homem, uma nova mulher, remido e lavado no sangue de Jesus, pela aliança que fez em Cristo Jesus com o Pai. Somente aquele ou aquela que tem Cristo Jesus formado nele e nela, e é feito um participante da natureza divina, e tem toda a graça implantada nele. Esse é filho de Deus, essa é filha de Deus. O apóstolo diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Em algumas versões está assim, na minha diz: não vive em pecado. A tradução que diz não peca causa alguma confusão, dificuldade para entender. Que história é essa? Que porque eu recebi Jesus, a pessoa recebeu Jesus, é igual não comete pecado? Não, ele peca, ele é pecador. Pode ser que ele venha pecar. A tradução que tem, creio que ajude mais a compreensão, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não que qualquer homem possa se manter por seu próprio poder e força, senão o que significam as petições dos santos a Deus. Não precisaríamos pedir perdão a Deus a partir daí. Eu sempre achei muito esquisito quando eu via um crente, e eu fui criado na igreja, embora não fui convertido, fui me converter muito tempo depois, mas eu sempre ouvia com muita estranheza
crentes que quando iam orar, tinham oportunidade de orar em público, diziam: ah, Senhor, perdoa-nos a multidão dos nossos pecados. Eu falei: meu Deus. Na minha cabeça eu tinha ideia de um monte de gente apontando o dedo e acusando: você me deve, você errou comigo, você fez assim. Multidão de pecados. E o que me causava estranheza é porque logo depois, quando a pessoa tinha oportunidade de novo, uma semana, um dia seguinte, talvez no mesmo dia, em uma outra reunião, tinha oportunidade de orar, aquela pessoa de novo começava a orar dizendo: Senhor, perdoa-me pela multidão dos pecados. Falei: Jesus, já pecou a multidão de novo? Não deu nem tempo, saiu de uma reunião de oração dos homens, entrou na reunião de culto da igreja, a multidão de pecado estava lá, agora tem outra multidão. Como é que o cara conseguiu essa multidão de pecado lá para aqui? Que cabeça horrorosa deve ser essa? Irmão, que crente, quem é que nascido de novo está vivendo com a multidão de pecado? Isso é ignorância. Por favor, ajuda quem está do teu lado, não fala isso não. Pelo menos não para o pastor Cláudio ouvir, senão vai ser um problema. Vai te dar meia hora no mínimo de sermão, porque você não lê Bíblia. Multidão de pecado, irmão, é para quem não tem Jesus, nunca fez uma aliança com Deus, amém? Porque eu imagino uma pessoa carregando a multidão nas costas. Jesus, tem misericórdia. Nenhum homem pode se manter por seu próprio poder e força sem pecar. Para que o Senhor guarde esse homem, essa mulher, só Deus é o guardião daqueles que são seus, e somente é mantido em segurança quem Ele guarda, e é por seu poder que esses homens e mulheres que são fiéis a Ele, que o receberam como Senhor e Salvador, são mantidos. Nós somos mantidos pela graça do Senhor, que em Cristo Jesus nos salvou. Aleluia. Foi escrito com uma tinta indelével, inapagável, o sangue de Jesus. Irmão, para mim foi uma crise quando surgiu aquela caneta com tinta que você escrevia e podia apagar, porque até aquele momento o paradigma era: escreveu com caneta, não apaga. Quem lembra quando surgiu aquela caneta? Marco Aurélio lembra. O Marcão aqui também. Pecado, mentira, irmão, falando de pecado. Quem lembra? Levanta o braço. Quando surgiu, foi uma crise para o sistema bancário, porque foi um tal de gente sem Jesus, ainda que ele, talvez muitos dizendo-se crentes, assinavam um cheque. O cheque chegava em determinado lugar, comprava uma coisa, chegava lá, a pessoa que recebeu o cheque apagava aquele valor e escrevia um outro, e quanto problema deu, até que essa tinta foi impedida de circular, porque era um problema. Amado, aquilo que foi escrito pelo sangue do Senhor Jesus Cristo não pode ser apagado. Aquele que recebeu a salvação não pode perdê-la, porque o seu certificado de salvo está escrito no céu com o sangue de Jesus. Não apaga. É conservado, é preservado pelo próprio Deus. O que o apóstolo João está dizendo é que um crente, ele se defende por tomar toda a armadura de Deus, e especialmente o escudo da fé. Ele está falando, concordando com aquilo que o apóstolo Pedro fala, com aquilo que o apóstolo Paulo fala, porque é Deus falando através dos seus apóstolos. Somente o crente pode conservar-se fiel, somente o crente pode se manter firme,
se revestido da armadura de Deus, especialmente o escudo da fé, contra as corrupções do seu próprio coração, pois diz a palavra de Deus, está dizendo para nós, que o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. O coração é dado à corrupção, e é Deus quem preserva a este que está revestido da armadura, que está com o escudo da fé, contra as corrupções do seu coração, contra as armadilhas do mundo e particularmente contra as tentações de Satanás. No capítulo 3, versículos 8 e 9, o apóstolo João diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Irmão, ele não está dizendo aquele que comete pecado. A palavra que está ali é prática. Vê na sua Bíblia, Evangelho de João, Evangelho não, 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Vê se não está aí. Pratica. Aquele que pratica, não é aquele que comete, porque praticar significa repetir algo sistematicamente. Eu pratico futebol, significa dizer que eu jogo futebol com alguma frequência. Eu pratico pesca subaquática, significa dizer que com alguma frequência eu vou lá e faço a pescaria. Ele está dizendo, aquele que pratica o pecado, aquele que com alguma frequência está cometendo o pecado, este procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu me lembro que quando eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu tinha uma pessoa do relacionamento familiar que morava do lado da gente, era nosso vizinho de parede. E toda vez que aquela pessoa abria a boca para falar, de 10 palavras, 3 eram palavrões. De 5 minutos de conversa, 2 eram com fofoca, falando mal de alguém. E eu me recordo de que eu comecei a sentir desgosto por ouvir aquela pessoa do meu relacionamento familiar. Toda vez que eu encontrava com aquela pessoa, eu me sentia mal de conversar com ela, de ouvi-la. Também alguns do meu relacionamento secular, que praticavam determinadas coisas que eu sabia que era errado, eu já não conseguia mais estar com eles nos ambientes que eles gostavam de frequentar. Começou a me constranger. Eu comecei a sentir nojo daquilo. Uma certa manhã de sábado, eu tinha chegado muito tarde da faculdade, acabou muito tarde a aula, estava muito cansado, fui dormir até tarde. E quando eu acordei, minha mãe já estava de pé. E eu fui ao banheiro e fui lavar o rosto, escovar os dentes. E a campainha tocou, minha mãe abriu, era aquela pessoa do nosso relacionamento familiar. Ela já entrou, já soltando um palavrão, e já falando um monte de besteira, e já foi, aquilo foi me incomodando, aquilo foi me constrangendo, e naquela época eu ainda não tinha muita maturidade. Por favor, diz para quem está ao teu lado, seja cristão autêntico, mas não truculento, grosseiro, nem ignorante. Porque tem crente que tem gente que depois que se torna crente, acha que todo mundo tem que entrar pela goela dentro a santarice dele, ou a disposição dele de ser santo.
quando na verdade a gente deve constranger as pessoas pela nossa santidade. Amém? Você entendeu isso? E aí eu abri a porta, arvorando a santidade de um novo convertido, de um filho de Deus, e já nem dei bom dia. Já fui chegando na sala. A casa era da minha mãe, eu morava com ela nessa época. Eu já dizia: olha aqui, minha parente, presta atenção, isso aqui é a casa de crente. E a senhora nunca entra aqui sem estar falando palavrão. Você chega lá fora, só faz, na sua casa só faz, mas aqui dentro dessa casa, a partir de hoje, se for para falar palavrão e falar mal dos outros, não entra aqui mais não. Aí me ouviu, ele disse assim: e quem é você para falar? Que até um dia desse você falava o mesmo que eu falava. Não precisa nem dizer que isso virou bate-boca, né? Eu com a minha espada de santo e ela com a espada do palavrão e da fofoca. Sabe o que deu? A palavra do Senhor diz que enquanto estiverem em vós, tenha paz com todos. Não, eu queria era guerra, porque ela tinha que respeitar, porque agora eu era um santo. Acabou que o relacionamento nosso ficou estremecido e ela não veio mesmo na nossa casa por um bom tempo, graças à minha ignorância. Ignorância é o quê? Falta de conhecimento. Mas o que eu quero chamar a atenção é que é isso que deve acontecer. O que é pecado começa a nos enojar. Nós começamos a sentir repulsa por aquilo que antes fazíamos e que era desonroso para com Deus e desonroso para com o próximo. O pecado, ele é mau, e o que é mau não deve estar na vida de um crente. Amados, o apóstolo João está dizendo isso: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Diz o apóstolo Paulo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ser novo convertido, receber Jesus como único eterno suficiente Salvador e Senhor, não pode ser assim, porque você está passando por um problema, você está passando por uma crise, você está passando por uma dificuldade, e Deus não pode ser o desejo de estar feliz. Então é por isso que você vem, é por isso que você levanta o braço, é por isso que você diz: eu aceito Jesus, porque você quer que a tua vida mude. Mas antes que a tua vida mude, você precisa ser transformado pela renovação do teu entendimento. Você tem que entender que esta natureza carnal, pecaminosa, tem que morrer e ser subjugada para viver para Deus como uma nova criatura. E não é para ser abençoado e ter carro, casa própria, e deixar de sofrer e deixar de ter problema, porque agora você é da primeira igreja de Belfor Roxo. Não, é porque você recebeu Jesus e fez uma aliança com Ele. Você entendeu que do jeito que você está, do jeito que você tem vivido, você morre e vai para o inferno, viver eternidade separado de Deus. Se aqui já está difícil, lá é impossível. E é um impossível que Deus não vai interferir. Aqui Ele ainda interfere. Diz o texto do apóstolo João, da parte de Deus: ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não é simplesmente a vontade de estar feliz, nem de agora eu quero ser crente. É eu entendi, eu compreendi. Não basta ser religioso, é preciso ser transformado. Não basta cumprir certos rituais religiosos, certos dogmas. Não basta ter o seu nome escrito no hall de membros de uma igreja, de ser batizado, porque para muita gente é um banho, é um mergulho, e nada mais. Como tem muita gente que chega diante de um juiz, com aquele que vai ser seu cônjuge,
e a verdade não é da aliança que diz que está tendo, não tem nenhuma intenção de sair dali e permanecer, e ser fiel. A intenção é de ficar ali por um tempo. Daqui a pouco, vou perder a oportunidade. Aquela menina que está me dando mole, vou perder a oportunidade. Meu marido está lá 15 dias na plataforma, garotão aqui, toda à minha disposição. Oportunidade aqui, ó, imagina, todo mundo faz, por que eu não vou? Perder a oportunidade de levar esse dinheirinho fácil? Aquele que é nascido de novo abandona toda a prática de pecado, rompe definitivamente, não tem mais nenhum apetite por estas coisas, pelo contrário, tem nojo. Alguém aqui já bebeu? Eu já bebi. Alguém aqui já fumou? Eu já fumei. Alguém? Eu vou parar por aqui porque já fiz tanta besteira. Mas eu lembro ainda hoje como foi que eu fumei pela primeira vez. Primeiro começou com papel de seda. Quem é de 1960 por aí vai lembrar o que eu vou dizer. Papel de seda. Aquele papel que a gente usava para fazer cópia de desenho. Botava por cima. Lembra? Papel vegetal só fui conhecer aqui na cidade depois de uns 10 anos de idade. Eu só conheci o chamado papel seda. Era usado para embalar manteiga antigamente. Tem gente fazendo assim que é daquele tempo. A gente enrolava e ficava brincando de fumar. Botava fogo, que o troço queimava, tinha que ficar apagando e fingindo, né, que estava fumando. Por quê? Sensação de ser alguém maior. Porque só os adultos fumavam. Pelo menos naquele meu contexto, onde eu fui criado. Aí depois do papel de seda, a gente foi para o papel de embalar carne. Quem lembra o papel de embalar carne da época lá da década de 60? Quem lembra? Era um papel reciclado, grosso, né? Já não era mais cigarro, era o charuto. Fazia aquele rolo grosso, aquele papel de embalar carne, né? E aquilo tinha um cheiro fedido de carne passada e sendo queimada, né? Era o charuto. Aí eu fui estudar no colégio público. Eu saí do jardim de infância e fui estudar no colégio público. Naquela época, colégio público era colégio, era educação de qualidade. Fale quem quiser falar, diga o que quiser do tempo lá, chamando aí de ditadura. Eu tive educação pública de qualidade. Fala aí da educação pública dos últimos 30 anos para cá. Desculpa, deixa para lá. Porcariada que é. Pois bem, aí tinha um menino chamado Pozinho. Não tinha ninguém, nem passava pela cabeça nada relacionado à cocaína. Até hoje eu não sei por que ele tinha o apelido de Pozinho. Mas eu associava ao fato dele ser pequenininho. Para a idade que ele tinha, ele era muito pequenininho. E ele era de uma família dos mais temidos, de gente braba, briguenta de lá. E Pozinho, ele era alguns anos mais velho que eu e estava repetindo pela enésima vez a 2ª série. E ele morava na minha rua, lá no começo da minha rua, porque na minha rua, do lado da nossa casa, tinha a casa dele lá longe, uma área enorme descampada, uma lagoa, e vinha a minha casa. Do outro lado já tinha algumas outras casas, mas eu saía da minha casa e encontrava com o Pozinho ali na esquina, e a gente ia junto até a escola, que era do outro lado do rio, Muriaé, isso lá em Talva. Eu tinha 6 anos para 7, indo sozinho para a escola com o Pozinho. Eu me lembro de ter chegado na esquina da rodovia, passava no centro do que era na época a vila de Talva, e eu e Pozinho, 6 horas da manhã, o dia amanhecendo, aquela neblina forte,
que a gente não conseguia nem enxergar a ponte direito, e Pozinho encontra com 2 adultos que estavam fumando, e Pozinho vira para dizer assim: aí, me dá 20 aí. Eu falei: poxa vida, o cara está pedindo dinheiro? Eu não sabia o que era 20. 20 era guimba de cigarro com um toquinho, faltando para acabar o cigarro. E a pessoa foi e deu aquela 20 para o Pozinho. Pozinho colocou na boca, puxou e tragou, e soltou como fosse qualquer um daqueles acostumado a fazê-lo, e ofereceu para mim. Naquele momento eu pensei: se eu não faço, eu não vou fazer parte do relacionamento daqueles que são maiores, mais elevados e mais considerados. E eu coloquei a guimba de cigarro, que o outro já tinha colocado a boca, e eu coloquei na boca, eu coloquei e soltei. Ele falou: já vi que você não sabe nada. Naquela hora eu me senti pior ainda. Aí ele diz: você tem que puxar e engolir, depois você solta. Eu pensei: esse troço vai para dentro da minha barriga, o que vai fazer com o café da manhã que eu tomei? Mas eu puxei. Irmão, quando eu puxei, aquele troço desceu ou entrou, mas aquilo fez exatamente o que pensei, e eu tinha que segurar, macho. E aquilo foi horrível, aquilo foi horroroso, aquilo me deu ânsia de vômito, mas eu tive que segurar a onda. Alguém além de mim teve ânsia de vômito quando deu a tragada pela primeira vez? Foi, né? O troço é ruim. Por que é que depois começa a se tornar bom, gostoso, e a pessoa fica comprando sem parar? Porque tudo aquilo que é desgraçado e vem para desgraçar a vida do homem, começa com a sensação boa do prazer, daquilo que me faz me sentir numa posição melhor. Mas a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de perdição, porque é pecado. Porque vem para destruir o meu corpo, e a palavra de Deus diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu lembro quando eu bebi álcool pela primeira vez, não foi álcool de colocar em machucado, foi cachaça, que eu coloquei aquilo na boca, que coloquei na língua, que dei o primeiro gole, eu dei não sei quantas cuspidas, não sei quantas tossidas, e todo mundo riu de mim, e aquilo me fez me sentir ainda mais constrangido a querer beber. Por quê? Porque estavam rindo de mim, porque eu era novato, eu era virgem naquilo. E ser virgem no mundo perdido significa ser alguém ultrapassado, alguém que não faz parte do contexto, alguém que tem que perder a virgindade. Por quê? Porque a virgindade é sinônimo de santidade. E aquele que está no mundo, o maligno, ele quer destruir a minha e a sua santidade. Então eu tive que novamente dar uma de que sei, e colocar na boca, e fazer cara de que gostei, ainda que aquilo que tenha descido queimando as minhas entranhas. Porque foi assim com você também quando você bebeu pela primeira vez, a menos que você bebeu Coca-Cola, porque a cachaça é assim, a bebida alcoólica é desse jeito, é amargo, é ruim. Todo pecado parece gostoso, mas ele escraviza, ele destrói. E a palavra de Deus diz que o diabo está aqui para roubar, matar e destruir. Ele não faz isso colocando uma arma na cabeça da gente. Ele faz isso oferecendo a nós algo que nos constrange a participar daquilo, porque nos parece legal, nos parece gostoso, nos parece socialmente acessível, nos abre portas, mas o seu fim é de destruição, é para roubar, matar e destruir. A palavra de Deus diz: aquele que pratica o pecado, aquele que está na prática do pecado, procede do diabo. Não sou eu que estou chamando você de filho do diabo, é a palavra de Deus que diz: procede do diabo. E isto faz separação entre o homem e Deus.
Tem muita gente vivendo na prática do pecado e dizendo que está sendo abençoado por Deus. Meu amado, você não pode ser abençoado por Deus se você está na prática do pecado. Quando muito você está experimentando as misericórdias do Senhor, que são a causa de você não ser destruído, é o que diz a palavra de Deus. O mendigo que bate à minha porta e eu dou a ele um prato de comida, ele não recebeu bênção, ele recebeu misericórdia. Bênção é se eu o colocasse dentro da minha casa, se eu desse a ele a oportunidade de ter um banho no meu banheiro, desse a ele um sabonete novo, como quando eu sou visita na casa de alguém que quer me receber e o faz. Eu desse a ele uma toalha limpinha e cheirosa, como eu, quando sou recebido como visita na casa de alguém que me quer bem, faz, e colocasse ele à mesa para sentar comigo, comendo no prato e com os talheres que eu e a minha família comemos, e aí bênção seria. Mas o prato de comida que eu dou para ele lá fora é misericórdia. Tem muita gente chamando misericórdia de bênção. Por quê? Porque está enganado pelo diabo. Se você é alguém assim hoje, você pode sair daqui para ser liberto, livre, e ter o seu nome escrito no livro da vida, porque você vai morrer. Você tem dúvida disso? Aliás, não, tem uma boa notícia para te dar. Uma boa não, tem uma ruim. Você vai morrer. A boa é que você não precisa morrer e ir para o inferno. Por que, pastor? Eu tenho que me tornar membro da tua igreja? De jeito nenhum, porque a igreja não leva ninguém para o céu. A única e verdadeira religião é a que leva para o céu. E a única e verdadeira religião chama-se Jesus Cristo. A igreja é a reunião daqueles que fizeram essa aliança com Ele, e por isso foram tornados novas criaturas, ou pelo menos espera que assim tenha sido, e por consciência da responsabilidade em obedecer o que Ele ordenou, nos reunimos para cultuá-lo, adorá-lo e servir a Ele e servir ao próximo. Diz o apóstolo João: para este que não vive no pecado, o maligno não lhe toca. E eu já ouvi muita gente, muito pastor, homem de Deus, pregar e dizer que aquele que é crente, o maligno não toca ele. E sempre me trouxe muita dificuldade, porque eu lia Jó e via um crente, um homem consagrado, e Satanás tocando nele. Tocou no corpo dele, tocou na família dele, tocou nos bens que ele tinha, deixou ele arrasado, destruído, transformou ele em um nada, um pária na sociedade. E a palavra de Deus diz, não diz que é porque ele cometeu pecado, socialmente ele estava ali num pecado. Não, a palavra de Deus diz e ensina, instrui claramente que ele deu uma brecha. Então o que significa isso? Porque o apóstolo João está dizendo, o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, ou conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que é isso? Satanás não pode vir até este que é, ou esta que é, foi tornada filho, filha de Deus, e está buscando viver cristianismo de autenticidade. Não tem prática do pecado, antes abomina o pecado, mortifica a sua própria carne e está lutando para viver em santidade como verdadeiro filho e filha de Deus. Satanás não pode vir até ele para ferir-lhe o coração, não pode destruir o princípio da vida que está nele, não pode vencê-lo e devorá-lo, não pode, porque ele é preservado pelo Senhor que está nele. Aleluia. Satanás, entretanto, pode tentar esse crente. Ele tentou Jesus. Ele pode peneirar esse crente, fazer ele passar por uma peneira, enfrentar dificuldades, porque a palavra de Deus diz pelo apóstolo Pedro que o mundo está sob o domínio do maligno. O mundo jaz no maligno. Ele pode peneirar esse crente, esse filho, essa filha de Deus. Ele pode aborrecer esse filho, essa filha de Deus. Ele pode afligir esse filho, essa filha de Deus. Ele pode entristecer esse filho, essa filha de Deus. Como? Ele usa aqueles que estão à disposição dele e que são filhos dele.
mas não pode tocar a vida desse que é filho e filha de Deus. Não pode machucá-lo aqui e não pode levá-lo à segunda morte, porque aquele que está salvo em Cristo Jesus está salvo para sempre. Aleluia! Foi o preço precioso do sangue de Jesus que comprou e pagou o direito para esta salvação. Ela é eterna. Por isso, Ele é único, porque nenhum outro há debaixo do céu, cujo nome há pelo qual possamos ser salvos. Ele é eterno, porque a salvação, uma vez conferida aqui por Ele e recebida por alguém, tem validade eterna a partir daquele momento. É suficiente, porque não há nada mais a ser feito por aquele que recebe Jesus, a não ser viver em obediência. Mas para a salvação não precisa fazer mais nada, já fez quando rejeitou esta vida de pecado e foi regenerado em Cristo. Mas às vezes, ouça isso, o crente é tão capacitado para exercer o escudo da fé, e Satanás, que aqui é chamado de maligno, não pode se aproximar dele, não pode exercer opressão com as suas tentações, nem ao menos ferir a sua paz, a alegria e conforto. Quantas, eu não vou falar nem de experiência pessoal minha não, vou falar do que já ouvi de outros também. Quantas vezes eu, antes até de ter feito a minha aliança com Cristo, eu ouvi testemunho de pessoas que diziam que estavam num lugar, e eu sabia que era gente, porque era do meu convívio, que vivia com autenticidade a vida cristã. Estava num lugar, como Lia, que nós vimos aqui o testemunho que foi dado. Estava num lugar, bandido entrou, assaltou todo mundo e foi como se ele não estivesse ali. Roubou de todo mundo, mas não tocou, nem trocou uma palavra com aquela pessoa que era crente. Alguém já ouviu um testemunho desse? De um crente morar. Cadê o pastor César? César, cadê? Quem é que estava com a gente aquela noite? Lá na ilha. O Zago. O Zago eu não esqueci de jeito nenhum, irmão. Que o Zago tinha que ficar do lado de fora da tenda às vezes, né? Porque estava muito quente lá dentro. Eu, César e Zago fomos acampar, fomos pescar e passamos uma noite numa ilha. E lá tinham 3 famílias com barracas, e uma das barracas era um casal. Determinada hora da noite, o homem lá, e a gente querendo dormir, tinha chovido bastante, né? Parou de chover, lá para de madrugada, nós nos acordamos, fomos acordados. Aquele homem ficou possesso de um demônio, e ele dava aqueles gritos, né? Não tinha como não ouvir. E dava aqueles murros, que imagino que fosse no peito, como já muitas vezes vi, você deve ter visto também. E entrava pela mata, e a mata ficava logo atrás da gente. E ele andava e cirandava em volta daquilo tudo, mas não se aproximava da nossa barraca. Em dado momento, mas estava perturbando, aí foi dentro da barraca dele, pegou a mulher. Você está me devendo, porque você não fez isso, você não fez aquilo, você está em dívida comigo. E aí começou a judiar daquela mulher. E aí, primeira coisa que vem na mente da gente é defender a mulher. Mas Deus disse para mim assim: fica quietinho no seu canto. Aí eu disse: mas senhor, isso não é briga de marido e mulher, isso é demônio com a mulher do cara. Eu falei: mas ela sabe com quem é que ela andava. Ele está dizendo que está devendo a ele, ele tem razão, está devendo, fez compromisso que não acertou. Em determinado momento, ele começou a querer arrastá-la para dentro da mata, e ela gritando. Mas ele tinha família, mas outras 2 barracas eram de familiares dele. Então vamos ficar todo mundo quietinho aqui dentro da nossa barraca, deixa as famílias dele lá resolver esse negócio. Alguém podia dizer assim: que pastor maricas, estava com medo do demônio. Em determinado momento eu peguei e orei e falei: Senhor, em nome de Jesus,
põe os teus anjos em volta, porque estava andando em volta da nossa barraca. E eu comecei a pensar nos meus arbaletes que estavam do lado de fora, a minha faca que estava do lado de fora, tudo lá de fora. Falei, Senhor, em nome de Jesus, coloca os teus anjos aqui e faz esse demônio ir para longe, não quer nem se aproximar daqui. Aquele demoniado começou a andar lá na beira da praia, mas não chegava mais perto da gente. Foi ou não foi? E continuou a perturbar, e eu querendo dormir. Eu querendo dormir, foi que, peraí, chega. Eu orei e pedi assim, Senhor, em nome de Jesus, olha, nós estamos aqui nessa barraca, somos servos do Senhor, você está aqui nesse lugar maravilhoso, para a gente curtir essa natureza todinha aqui, e vem esse demônio para perturbar a gente. Faz uma coisa, Senhor, arranca esse demônio daqui, ou então arranca esse demônio endemoniado daqui, mas traz de volta a paz a esse lugar. Irmão, sabe o que aconteceu? Os da família dele se levantaram das barracas, foram lá, pegaram ele, a mulher, a barraca com tudo, de qualquer jeito, colocaram dentro do barco que eles estavam e levaram os dois embora, e a paz ficou naquele lugar de volta. Foi ou não foi? Quantas vezes você já ouviu um testemunho de um crente que morava do lado, às vezes, de um centro de macumba, e o atabaque batendo, aquela coisa, e aquele mau cheiro de animal sendo abatido, e os gritos que vinham de lá, e o crente começar a orar, e daqui a pouco, aquilo tudo cessa, demônio nenhum mais desce, e o agente lá, o líder lá daquele lugar, pegar e dizer assim, ó, vamos parar porque a entidade aqui falou que não vai descer mais nada, não vai vir mais ninguém. Alguém já ouviu falar disso? Já experimentou isso na prática? Já viu isso acontecer? O maligno não toca. Para aquele que está andando em santidade com o Senhor, vivendo a verdade de ser filho e filha de Deus, ele não pode, porque a glória do Senhor habita o crente. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Qual é o demônio que gosta de ficar perto de onde Deus está, meu irmão? Ele não suporta. Às vezes o crente é tão capacitado para exercer o escudo da fé, que Satanás, que aqui nesse texto é chamado de maligno, não pode se aproximar dele. Não pode exercer opressão com as suas tentações, não pode feri-lo na sua paz, não pode roubar dele a alegria, não pode tirar dele o conforto que é proporcionado pela presença do Espírito Santo. Isso quer dizer então que o crente não peca? Não. O texto não está dizendo isso. O crente pode pecar. Pode no sentido de estar sujeito a cometer pecado, amém? Não é pode que está liberado, então vai lá pegar. A diferença é que o crente que verdadeiramente nascido foi de novo em Cristo Jesus, não vive na prática do pecado. Ele não saboreia, ela não saboreia o pecado, não deseja o pecado, não maquina o pecado, pois foi regenerado, nascido de novo em Cristo e sabe que tem um testemunho a dar. Não é igual certos crentes que a gente vai para o Facebook dele ou dela e a gente vê que não tem uma palavra de Deus, só tem aqueles memes, aquelas imagens com textos lá que parecem ter sido feitos por algum crente, por algum pastor, alguma coisa, que fica reproduzindo ou então usando o Facebook para se mostrar com vaidade. Por quê? Cadê a presença do Espírito Santo naquele crente? E ele sente necessidade de levar Jesus para os outros. Pecado na vida do crente deve ser o quê? Acidente, não uma situação comum do seu dia a dia. Mas o que acontece se o crente peca? Aí o maligno pode tocar, aí sim o maligno pode roubar a paz, aí sim o maligno pode tirar a saúde física, aí sim o maligno pode tocar na vida emocional, aí sim a prosperidade material, a alegria da salvação pode ser roubada, mas não pode ser roubado a salvação. Quando você vê
O Salmo 51, você lê o Salmo 51, o que é que nós encontramos? Encontramos Davi, aquele que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, confessando seu pecado e suplicando o perdão de Deus. E quando chega no verso 12, ele ora dizendo assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ou seja, sustenta-me com a vontade, o anseio, o constrangimento de ser obediente. Davi pede isso a Deus, amados, porque o pecado deu permissão a Satanás de roubar-lhe a paz, roubar-lhe o equilíbrio, roubar-lhe a satisfação. Porque enquanto você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, está vivendo nesse mundo, você está no mundo em que Satanás está gerenciando, ele está comandando esse mundo, e nós só temos poder e autoridade sobre ele se nós andarmos em novidade de vida, em santidade. O que nós aprendemos aqui para encerrar? Primeiro, se você ainda não nasceu de Deus, se você ainda não morreu para quem você era e nasceu de novo para ser uma nova criatura em Cristo, se você ainda não fez verdadeiramente uma aliança com o Senhor de vida eterna e ser transformado em um novo ser para viver nesta vida como se você já estivesse na glória, então é por isso que você ainda não tem poder contra as inclinações da carne que te dominam. É por isso que sexo ainda é uma coisa que você não tem domínio sobre ele. É por isso que prostituição, promiscuidade, vício, você ainda não tem domínio sobre ele. É porque Jesus não é Senhor da sua vida. Há muita gente acreditando que é nova criatura porque levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador, fazendo uma oração, só que não houve ali arrependimento real, e também a decisão de morrer para a carne, o mundo e o diabo, que é mantida independente do tempo que passar e das circunstâncias que vive, porque tem muita gente que fez isso e depois voltou atrás. É por isso que muitos que já estiveram dentro de uma igreja evangélica, até mesmo se envolveram efetivamente no ministério, depois de algum tempo abandonaram a fé e a retidão, caíram no pecado e retornaram para a vida mundana que tinham antes. A morte para o mundo, a morte para a carne, a morte para o diabo é a condição imprescindível para o novo nascimento. Assim como fidelidade e abandono da vida de solteiro, estando em condições plenas para isso, é condição indispensável para aquele e aquela que quer se casar juridicamente. A chave está em tornar Jesus Cristo Senhor da sua vida. Se tiver alguém que ainda é Senhor na tua vida, se o vício é Senhor da tua vida, Jesus não é Senhor, é o diabo. Se o pecado tem ele o nome que for Senhor na tua vida, o Senhor da tua vida é o diabo. É preciso morrer para a carne, é preciso morrer para o mundo, é preciso morrer para as tentações do diabo. E a chave é tornar Jesus como Senhor da sua vida. Faça então hoje a sua decisão consciente, racional. Entronize Jesus Cristo como único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Faça hoje uma aliança com Ele de que você jamais vá retroceder, porque nada vale você retroceder e deixar Jesus. Tem gente que saiu da igreja e abandonou Jesus porque se decepcionou com o pastor. Tem gente que abandonou Jesus, abandonou a igreja e bate no peito e diz assim: não, eu posso ser crente sem igreja. Não pode não, porque foi Jesus Cristo quem disse: edificarei a minha igreja sobre a pedra fundamental de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, o remidor, o Salvador. E igreja não existe se não houver dois ou mais reunidos em nome do Senhor.
Mas se você já nasceu de novo e foi tornado filho, filha de Deus, para mim e para você, é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, é o apóstolo Paulo dizendo da parte de Deus: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das forças vossas. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O Senhor não diz, meu amado irmão, minha irmã, que o Senhor vai impedir que Satanás nos tente. Ele diz que nós seremos capacitados para suplantar e vencer a tentação. Mas Ele não vai fazer isso assim, vença. Ele diz: eu estou à sua disposição e você vai ser mais que vencedor. E para a gente ser mais que vencedor, nós temos que estar em Cristo. Nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Nós temos que usar o escudo da fé. Nós temos que usar a espada da salvação, é a palavra de Deus. Você já recebeu Jesus como Salvador e Senhor? Não? Vença o mundo, a carne e o diabo, morrendo para quem você é. Pastor, mas isso é mais forte do que eu. Porque você está sozinho, Deus não está contigo. Porque quando você morrer, entregando a sua vida para Jesus, Ele será contigo. Pastor, mas a tentação é algo que eu não consigo fazer. Pastor, eu tento, mas a droga é mais forte. Pastor, mas a tentação do sexo, porque você escolheu um Senhor. Você prefere acreditar no que a ciência humana, que despreza o espiritual, diz. Você é assim porque você é doente. Você não é doente coisa nenhuma. Você é escravo do pecado. Porque Satanás usa tudo que está à disposição dele, inclusive o seu corpo, para clamar por aquilo que é pecado. Roberto Carlos, o rei do iê, 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 cantava uma música e dizia: tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Somente quando a gente morre para o mundo, a carne e o diabo, recebendo sincera e verdadeiramente Jesus Cristo, a gente entende, à luz da palavra de Deus, que é uma batalha que vai ter que ser travada. Só que você não vai estar sozinho, porque você e eu somos incompetentes contra o pecado, contra o mundo, a carne e o diabo. Nós precisamos estar em Cristo e manter a nossa posição, porque nós seremos tentados. Jesus foi, mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. E isso é somente para aquele que crer e receber Jesus Cristo como seu único, eterno, suficiente Salvador. Agora bota a mão no ombro dessa pessoa que está do teu lado, por favor, repita para ela: e Senhor da sua vida. Jesus já é Senhor da sua vida? Pensa um pouco sobre isso. Porque para vencer o mundo, a carne e o diabo, só é possível se Jesus é Senhor da nossa vida. Somente iremos viver a eternidade com Deus no céu se Jesus é Senhor da nossa vida. Talvez você já tenha tentado muitas vezes, e hoje Satanás tem se utilizado de uma arma terrível, que tem tornado muito mais difícil para algumas pessoas, que é o ambiente de religiosidade construído por aquilo que no Brasil nós temos de liberdade religiosa, por conta de muitas igrejas chamadas evangélicas que estão pregando heresias, um cristianismo barato, superficial, falso, herético, baseado numa prosperidade material, que diz que você não tem que fazer sacrifício a não ser dar dinheiro. Mas o sacrifício que Deus exige de você é morrer
para quem você é, para que então você possa nascer nova criatura em Cristo Jesus. E se a gente considerar que largar o pecado é a decisão mais inteligente e abençoadora que alguém possa tomar, ninguém mais verá como sacrifício, mas como a decisão mais inteligente que o ser humano pode tomar para a sua vida. Abandonar o pecado, o mundo, a carne, o diabo, e agarrar-se com Jesus, o único que pode dar a salvação e a vida eterna. Se você está afastado da comunhão com Deus e com a igreja, talvez você seja salvo, mas porque um dia você caiu e o pecado que você cometeu gerou consequências sociais que te levaram ao constrangimento, a ponto de você se afastar do convívio com a igreja. Talvez naquele ambiente em que você estava de igreja, não era um ambiente onde havia maturidade e conhecimento da palavra de Deus. Você foi apontado, você foi envergonhado, envergonhada, ou você se sentiu assim, porque o pecado faz isso. Não permaneça nesse estado. Volte, conserte a sua vida com Deus. Volte, conserte a sua vida na comunhão do corpo de Cristo. Se não nesta igreja aqui, há certamente outra igreja que, como esta, vai receber você com carinho, com amor, não com juízo pelo pecado que você cometeu, porque o juízo só Deus tem autoridade para isso. Nenhum pastor, nenhum crente. Ainda que o pecado, quando ele gera consequências sociais, deva ser disciplinado, o pecador não significa jogá-lo no inferno, a menos que ele queira ir com as suas próprias pernas, por não querer confessar e abandonar o pecado, como manda Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 17. Se você está afastado da comunhão com Deus pela consequência do pecado, Jesus já pagou o preço para a sua libertação e custou o sangue precioso dele. Se você ainda não fez a sua aliança com Deus, não recebeu Jesus, se você tem lutado com a inclinação e com a contumácia no pecado, se o pecado é uma prática na sua vida, decida hoje tornar Jesus Senhor único da sua vida, recebendo como único, eterno e suficiente Salvador. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.